Olá para você que tem acompanhado o Crescer Digital. Chegamos ao quinto encontro desta disciplina, cujo nome é Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E nós já temos descoberto que não é a vontade de Deus para a minha vida particular, mas na verdade a Bíblia trata a questão da vontade de Deus como a vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de seu povo, povo que ele redimiu, chamou para si e que está em missão no mundo, coparticipando com ele da história da salvação. E para a gente continuar a conversa, está aqui comigo Gui Caim. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Israel? Bora lá para mais uma? Bora. A gente terminou o episódio anterior deixando uma pergunta no ar. E se eu tomei decisões erradas? E se a minha vida hoje é um colher de frutos das decisões erradas que eu tomei no passado? O que eu faço? Há alguma esperança para nós? Esse é o assunto, né? E é com essa pergunta que a gente quer começar. Primeiros insights seus sobre essa dura pergunta? Uhum. É difícil responder essa pergunta quando a gente pensa em uma perspectiva do reino cultural, em que a que se faz, a que se paga. Uhum. Se a gente for pensar dessa forma, estamos todos perdidos, não há nada que a gente possa fazer pelo resto da nossa vida para apagar ou redimir tudo que nós fizemos, mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Uhum. Pela graça de Deus que nos alcança, e a gente tem diversos exemplos na Bíblia, mostrando essa redenção, esse perdão e essa mudança, esse recalcular da rota para a volta do caminho de Cristo. Isso é um negócio legal da Bíblia, né? Porque você fala, né? Poxa, responder essa pergunta, teoricamente, ela é fácil, não é difícil. A dificuldade da resposta dessa pergunta é quando a gente entra na realidade. Em cada caso, em cada decisão e no desdobramento de cada decisão. É aí que reside a grande dificuldade dessa questão. E a Bíblia é legal porque é como Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, onde ele revela a forma dele olhar para as histórias bíblicas, né? Ele diz que Deus nos deixou essas histórias para que nós aprendamos a não cobiçar as coisas más que os nossos antepassados cobiçaram. Em outras palavras, essas histórias existem para que a gente aprenda a corrigir o nosso caminho, porque a nossa história será, invariavelmente, uma história marcada por más decisões. E a gente tem entendido que a má decisão é aquela decisão contrária à vontade de Deus. Então, a gente tem diversas histórias bíblicas que nos mostram que a má decisão não é necessariamente o fim da linha, né? Mas há uma oportunidade, né? Das histórias bíblicas, das muitas que a gente poderia citar e fazer um outro curso só sobre histórias bíblicas de más decisões, qual que te chama mais atenção, Gui? Eu gosto muito da história de Davi. Davi foi um cara incrível que começou a caminhada corretamente. Então, lá atrás, quando ainda pastor de ovelhas, era um pastor de ovelhas muito esforçado, fazia o seu trabalho muito bem em defender as suas ovelhas, em guiar as suas ovelhas. E depois a gente sabe, né, como que a história de Davi, ela acontece. E Davi, ele foi um homem muito corajoso, ele foi um homem muito temente a Deus, mas também depois que Davi assumiu o reinado, começou um pouco essa briga com o seu ego, com a sua ambição de poder, de querer as coisas da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. E isso contradiz muito com o que a palavra nos ensina. E o que me chama a atenção é porque a vida de Davi, porque foi um cara que pisou muito na bola. Apesar da gente sempre olhar para Davi, lembrando que foi o homem que matou o gigante Golias, e isso sempre vai ser o bordão, assim, de como a gente se lembra de Davi, mas Davi foi um cara que errou muito. Davi, ele tomou a mulher que não era dele, ele mandou assassinar o seu chefe ali do exército. Então, assim, Davi teve pecados gravíssimos. Sim. E o interessante é lembrar que, depois de tudo isso, por conta do arrependimento
e por conta da graça de Deus, por conta do perdão de Deus, Davi ainda é lembrado como homem segundo o coração de Deus. Talvez na nossa cabeça isso não faça sentido nenhum. E eu lembrei até de um tempo em que eu tive essa mesma recaída. Eu nasci num lar cristão, mas ali na minha adolescência eu comecei a ficar um pouco rebelde, comecei a tomar muitas decisões erradas na minha vida. E eu lembro ali que por volta dos 19, 20 anos, quando eu voltei ao meu relacionamento com Cristo, eu demorei anos para me perdoar de algumas coisas. Eu estava arrependido, eu já não estava mais naquele caminho de perdição que antes eu vivia, mas eu não conseguia me perdoar. Porque eu achava que eu não merecia aquele perdão, porque eu achava que eu precisava pagar aquele preço, então era algo meu. Só que me fez pensar também que, se eu não me perdoasse, eu estaria dizendo que o que Jesus fez na cruz para mim não era suficiente. Então acho que isso também é um ponto muito natural e normal entre os cristãos. De porque eu passei por essa etapa da vida em que eu deixei Cristo de lado, em que eu desperdicei, em que eu tomei péssimas atitudes, péssimas decisões, eu não consigo voltar muito porque eu não me perdoo. E se eu não me perdoo achando que eu preciso pagar o preço, eu tô dizendo que o sacrifício não foi suficiente. É muito sério isso, né? Quando a gente não consegue encarar os nossos erros com misericórdia, a gente não olha para os erros do jeito que Deus olha, mas a gente olha com o nosso próprio ego, como se a nossa absolvição fosse vir da nossa autopunição. Você pecou fora de Deus e você está tentando consertar fora de Deus também. Porque a resposta de Deus para o erro, para o pecado, para a transgressão e para a culpa, né, que vem sobre a gente e a gente tem que dar um jeito de lidar com ela. A resposta de Deus é misericórdia e graça, né? Então você toca num ponto muito importante, Gui, porque arrependimento é a palavra bíblica para mudança de rota, né? Para tomei uma decisão errada, estou vivendo uma decisão errada e eu preciso corrigir isso. A palavra bíblica para isso é arrependimento, né? Então é interessante você notar isso, né? Olhando aí para a vida de Davi, primeiramente, que você já mencionou. Ele é o cara que lá no início da jornada dele, talvez o grande selo, tanto da valentia dele, como da habilidade dele, né, em luta, a coragem, mas também o senso de dependência de Deus é a história dele com Golias. Então ali você tem um cara que tem uma profissão, cuidar das ovelhas e fazer isso, e do jeito que ele descreve, isso não era algo tão pacífico quanto parece, né? Mas ele tinha que lidar com predadores, então ele menciona o urso, menciona o leão ali, que ele já teve que lutar contra essas feras e saiu vitorioso dessas feras. Então ali tem a valentia, tem a coragem, mas em todo tempo existe em Davi um senso de que ele só saiu vitorioso porque Deus estava com ele. Sim. Então ele tem essa consciência, a verdade está lá dentro, você vê que está marcada. Quando ele vai para enfrentar Golias, ele repete a mesma coisa. É o Senhor quem vai me dar vitória contra esse incircunciso. Então, ele tem a consciência de que é pelo Senhor. Então, com esse misto, né, da sua ousadia, da sua coragem e da dependência de Deus, ele sai vitorioso e aquilo se torna um marco na vida dele, pelo menos na narrativa bíblica, como ela apresenta a nós. E é interessante que em um determinado momento, com a mudança das circunstâncias, ele já não era mais o pastorzinho, ele já não era mais um carinha levando marmita para os irmãos mais velhos na frente de batalha, ele era agora o rei. Ele estava na posição de poder. É ele quem manda e desmanda, é ele quem controla todas as coisas. Ele tem exército, ele tem poder, ele tem fama, riqueza, ele tem mulheres, ele tem um harém naquela cultura, né? E o cara que, nessa posição de tremenda força e poder, não tem a força do menininho. Que o menininho que lutou contra Golias foi na força do Senhor, né? E colocou a vida dele a prêmio para poder lutar e honrar o nome do Senhor de Israel.
E quando chega naquele momento da queda dele, né? Quando ele toma para si uma mulher que não pertence a ele e tudo que vem dali, né? Mandar Urias para a linha de frente de batalha para morrer mesmo, para tentar apagar o problema e tudo. É um cara que não tem força para derrubar um desejo dele. Exato. O cara teve coragem para derrubar um gigante, mas não tem a coragem de derrubar um desejo do coração. O desejo do coração é muito forte e é ele que nos leva a essas decisões, a essas escolhas. E geralmente, quando a gente aprende com a Bíblia, a gente está diante de um coração que é terrivelmente enganoso e que a gente deve suspeitar das inclinações desse coração, né? Exatamente. E lembrar que, como você mencionou, né? Davi ele tinha essa consciência da dependência de Deus. Isso mostra o quanto ele conhecia Deus. Então não é um rapaz ali que tá conhecendo a Deus, tá entendendo o que é e deslizou. Não, Davi ele conhecia Deus, ele sabia quem Deus era, ele sabia do poder de Deus, ele menciona isso ali na sua luta, né, com Golias. Só que ele esquece de cuidar do principal oponente dele, que era ele mesmo, que era o orgulho dele. Ele esquece quem ele é. Exato. e talvez nessa posição de poder, porque ele tá ali, eu quero aquela mulher. Que decisão ela tem? Entende? Isso que as pessoas não captam nessa cultura. E uma vez um aluno quase me bateu em aula quando eu tratei não sobre o adultério de Davi, mas sobre o estupro de Davi, né? E justamente por isso, ela não tem opção. Ela vai ter que fazer aquilo que o rei está mandando, né? Exato. Então, nessa situação, o que Davi faz é um esquecimento de quem ele é, de fato. Ele veste ali a máscara do rei e a posição onde todos fazem o que ele mandar, e ele toma uma decisão que destrói uma família, né? Agora, é o que você mencionou. Ele não deixa de ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, e evidentemente que ser de acordo com o coração de Deus não é fazer esse tipo de coisa. Mas o ser segundo o coração de Deus é o que veio depois dessa cena. Depois da tragédia já realizada, você tem aí Deus trabalhando nesse coração, né? E Deus dando um novo rumo para Davi. Não que Davi não tenha pago consequências do seu erro. Sim. E isso não é uma punição divina, às vezes, né? Como as pessoas costumam imaginar. Mas é simplesmente uma questão de ação e reação, né? O efeito e uma consequência, né? Daquilo que foi realizado, né? Exatamente. Eu acho que trazendo um exemplo para isso também, é o que a gente tem falado aqui nas nossas aulas sobre esse relacionamento pai-filho. Então, se o filho vai lá e intencionalmente quebra alguma coisa em casa, ou é mal criado, ou responde, xinga, mesmo que haja um arrependimento e haja um perdão entre o pai e o filho, é da maturidade do pai também, olha, tudo bem, eu te perdoo, mas você tá de castigo. E você tá de castigo não é porque eu te odeio. Isso. Não é porque eu estou te punindo. É porque você precisa entender. Que é disciplina, né? Exatamente, a atitude que você fez foi uma atitude errada. Então a disciplina, ela vai ser para sua maturidade. Exato. Para você aprender daqui para frente, pensar melhor nas atitudes que você está tomando. Então acho que a gente consegue lidar com esse mesmo exemplo. E às vezes nem precisa da disciplina, né? A própria consequência da ação já é a disciplina que a pessoa precisava. Então, é só você tá enxergando o que está acontecendo? Você tá entendendo que isso aqui são os efeitos da tua decisão? Que essa destruição, que esse mal-estar, seja lá o que for, isso é o efeito da sua má decisão? Então tá, então essa já é a sua disciplina. Você já tá entendendo, a vida já te disciplinou, né? O que você precisa agora é entender que você não pode cair onde você caiu ontem. Então, você insistir no erro, isso não demonstra arrependimento. O arrependimento é quando há uma mudança de caminho de fato, né? Onde você já entendeu por que você errou, quais são os gatilhos do seu erro, de onde vem essa decisão, quais são as inclinações do teu coração que te levaram a agir dessa forma, e aí você se protege disso. E é o que você falou, é proteger-se contra si mesmo. É ter clareza de quem você é e nunca se esquecer de quem você é, né? E que nós somos falhos.
Nosso coração engana, nós não somos pessoas 100% confiáveis e a gente deve aprender a suspeitar das nossas inclinações e da qualidade das nossas decisões. Para isso, a gente depende da graça de Deus, né? Exatamente. E eu acho até, puxando um ponto que a gente conversou sobre nas outras aulas, essa diferença, né, entre as grandes decisões da nossa vida, que parece que isso a gente coloca uma atenção muito grande, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar, mas a gente muitas vezes se esquece das pequenas decisões. Então, eu também sempre pensei, né, eu tento sempre me colocar no lugar do personagem e pensar, poxa, Davi, ele tinha tudo que ele queria ali, mas ele visou o olho numa mulher que não era dele, que ele não podia. E pensando sempre nessas pequenas decisões do nosso dia a dia, eu sempre penso, pô, Davi, faz outra rota ali no palácio, tenta não conversar muito, tenta não ficar perto. São pequenas decisões que nós como cristãos maduros, a gente tenta sempre a fugir da beira. Fugir do abismo ali. A gente parece que é gostoso ficar numa linha muito tênue, em cima do muro. Sim. Porque daí qualquer sopro vai fazer a gente cair. Só que isso é um detalhe que muitas vezes acontece das pequenas decisões que a gente toma durante o dia. Então, se talvez Davi ali no dia a dia dele, ele tentasse se afastar dessa mulher, é uma mulher que me atrai, é uma mulher que tá me chamando minha atenção, deixa eu cair fora. Deixa eu colocar ela para outro lugar, deixa eu parar de passar aqui, porque eu sei que ela vai estar ali. Sim. Então, são pequenas decisões que nos ajudam a longo prazo. Ajuda. Até porque Tiago fala disso, né? Que o pecado não é um acidente. Eu não saí, tropecei do pecado. O pecado é sempre premeditado. Então, pecado tem a ver com um desejo do coração, uma cobiça do coração que a gente alimenta. Exatamente. Como se fosse a gente criando um monstro, né? E que se a gente continuar alimentando esse monstro, uma hora esse monstro engole a gente. E a gente não percebe. É a mesma coisa. Isso é tão verdade que na narrativa lá do segundo livro de Samuel, capítulo 11, se não me engano, né? A narrativa, ela começa quando? Era a época em que os reis iam para a guerra e Davi ficou em seu palácio. Desse jeito, né? É simples. Você não está no lugar que você deveria estar. Exatamente. Então, era a época dos reis irem para a guerra. E por que raios você ficou no seu palácio? Por que você não está cumprindo o seu dever de rei, de estar com o seu exército na guerra? Né? Então, parece que há uma disposição do coração para criar ambientes, para criar oportunidades, para que a gente faça aquilo que o nosso coração quer fazer, a realização da nossa vontade. Todo esse curso é baseado numa pergunta: qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E o pressuposto dessa pergunta é que eu não posso confiar na minha vontade. Eu preciso submeter a minha vontade à vontade de Deus e aprender isso. E agora a gente chega nesse ponto de entender que, eventualmente, nós tomamos decisões erradas e não buscamos a vontade de Deus ou confundimos a vontade de Deus com a nossa vontade, né? E a gente precisa, então, trilhar o caminho do arrependimento e aprender a depender da graça, né? Eu acho que a gente pode pensar um pouquinho na vida de Paulo, né? Como que isso foi na vida de Paulo. Antes da gente entrar no texto de Filipenses, capítulo 3, Gui, tinha mais alguma consideração que você queria fazer aí sobre esse ponto da vida de Davi e das escolhas? Tem um texto bem bacana que eu gosto, até por recomendação sua, do livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos. Esse livro é um livro muito bom. E o livro ele tem um trecho bem interessante que diz o seguinte: daqui a algumas centenas de anos, quando a história do nosso tempo for escrita de um ponto de vista de longo prazo, é provável que, para historiadores, o acontecimento mais transformador não seja a tecnologia, a internet, nem o comércio eletrônico, seja a mudança sem precedentes da condição humana. Pela primeira vez, um número substancial e crescente de pessoas tem opção. E a sociedade está totalmente desesperada para lidar com isso. Em parte, estamos despreparados, porque, como nunca, a preponderância
a superioridade de influência, de autoridade, de importância das escolhas ultrapassou nosso poder de administrá-las. Perdemos a capacidade de filtrar o que é importante e o que não é. Segundo os psicólogos, trata-se de fadiga decisória. Quanto mais escolhas somos forçados a fazer, mais a qualidade das decisões se deteriora. É bizarro pensar isso, que a gente daqui a alguns anos não vai ser lembrado pela geração de tecnologia, de internet, de 5G, de nada, mas pensando que a gente nunca soube lidar com opções. Uhum. E hoje é tanta coisa para decidir que quanto mais coisas para decidir, a qualidade das nossas decisões diminui. É inevitável, né? Exatamente. São decisões cada vez mais apressadas, rápidas e decisões entre banalidades, às vezes. Né? Se você vê uma pessoa navegando na internet hoje ali numa mídia social e etc., ele está decidindo entre coisas que não têm a menor relevância para a vida, né? E ele se estressa, ele se angustia mesmo, né? Até se fadigar, né? Vivendo essas questões todas. Sim, né? e o livro só... Claro. Um outro ponto, porque o livro ele trata exatamente isso da gente, né? O que é essencial? O que não for essencial, deixa de lado. Paulo mesmo fala, né? Vocês estão gastando tanto tempo conversando e discutindo sobre coisas inúteis? São tantas coisas somando na mente de vocês não estão focando no que é para focar, que é a caminhada com Cristo. E a gente sabe que somando essas pequenas decisões, esses pequenos detalhes no nosso dia, isso também tem um poder para movimentar decisões nossas maiores. E como? Então, é interessante a gente pensar nisso, focar no que é essencial. Esse termo que ele usa, fadiga decisória, né, que ele fala da psicologia, me fez lembrar o início do livro No Enxame, do Byung-Chul Han, onde ele compara a humanidade hoje, né, imersa nas mídias sociais, e ele compara essa humanidade em um estado de embriaguez. Nós estamos embriagados por causa das mídias sociais. Ou seja, foi tirada de nós a capacidade de raciocinar claramente, de ter uma sobriedade para tomar decisões, porque nós criamos isso, entramos nisso numa velocidade absurda, o cérebro humano não está preparado para isso, nós temos os efeitos de emburrecimento mesmo, por conta da exposição contínua a uma mídia social, a incapacidade das pessoas viverem sem estarem o tempo todo com o celular na mão, mexendo em alguma coisa, né? E ele compara isso com o estado de embriaguez. O que você precisa para tomar uma decisão correta? Sobriedade. Exato. Você precisa estar plenamente consciente do que você está fazendo, do porquê você está fazendo, e o critério de buscar o essencial, de buscar somente aquilo que verdadeiramente importa, é algo que parece que está sendo tirado de nós. Mas, na verdade, nunca foi tirado de nós. Só foi soterrado por essa quantidade gigantesca de entulho virtual e que traz o impacto para a nossa percepção do real, que veio desse mundo das mídias digitais, né? Isso é um risco muito grande e, como cristãos, a gente não pode ignorar isso. Isso tem que estar no nosso campo de reflexão e sermos mais intencionais na maneira como nós administramos o nosso tempo e a exposição que nós nos colocamos aí em uma mídia social, né? Perfeito. Muito bom. O apóstolo Paulo é o segundo e o exemplo com o qual a gente vai encerrar nossa conversa agora, Gui, porque é o seguinte, ele é um cara muito mais próximo de nós antes de se converter do que parece. Às vezes a gente pensa no Paulo convertido e é a partir dali que a gente se assemelha a ele. Mas, na verdade, o Paulo fariseu, o Paulo que perseguiu a igreja de Cristo por causa do seu zelo à lei de Deus e tal, bom, esse é um cara crente. Ele é alguém que, como ele mesmo vai dizer aqui, né?
tem todas as prerrogativas de um homem que pertence a Deus, cuja vida pertence a Deus, cuja vida foi uma contínua busca pela vontade de Deus revelada na lei, né? Então, é um cara que, na verdade, tem mais conhecimento da Bíblia e de Deus do que a maioria dos crentes hoje. E isso eu estou falando do Paulo antes de se converter a Cristo, certo? Então, isso era para Paulo o fundamento da sua vida, né? Então, vamos ler rapidamente algumas partes aqui de Filipenses capítulo 3, quando ele fala sobre isso. Versículo 5. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. E entendamos o seguinte, para alguém desta cultura, a lei judaica é o que revela a vontade de Deus para a nossa vida. Sim. Então, quando a gente fazia a pergunta para um Paulo antes de Cristo, Paulo, qual é a vontade de Deus para mim? A vontade de Deus é que você obedeça à lei. Portanto, ele está 100% dentro da vontade de Deus, conforme ele entendia a vontade de Deus, conforme ele interpretava a lei. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Olha só, né? É um cara que tem total consciência de que a vida dele está dentro da vontade de Deus, né? Bom, você quer alguém mais crente, mais fiel, mais fervoroso do que isso? Exato. Acho que se a gente fosse comparar em questão de currículo, o Paulo estava anos-luz à frente de qualquer um ali. E era isso mesmo, né? Só que aí vem uma coisa, né? Ele já mesmo deixou o gancho aqui, né? No que diz respeito ao zelo, ele perseguiu a igreja. E é claro que agora ele é um apóstolo que funda igrejas, cuida de igrejas, nutre igrejas. Então, ele tem aqui já o seu próprio erro. Quando ele fala que pelo zelo ele perseguiu a igreja, ele está mostrando que havia uma incompreensão. Havia todo o conhecimento da vontade de Deus, mas não como deveria ser. Então, talvez não fosse Deus de fato, mas o Deus que Paulo aprendeu a crer e a adorar e a obedecer com esse grau tão intenso de fidelidade por meio da interpretação da lei que veio dos seus antepassados e dos seus conterrâneos, dos seus mestres. Aí acontece algo na vida dele. Você pode ler para a gente, Gui, do capítulo 3, do versículo 7 agora, até o versículo 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Perfeito. Aí está a mudança de rota. Aí está o arrependimento, né? Quando ele conheceu Cristo, então o que ele se viu obrigado a fazer? E não como uma imposição, mas como uma sabedoria, né? Como ele mesmo vai dizer lá para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, que a palavra de Deus nos dá sabedoria para alcançarmos a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, por uma sabedoria de vida, ele encontrou um bem maior do que todos estes bens que ele considerava como preciosos na vida dele, que são as suas prerrogativas, como um membro da tribo de Benjamim, um verdadeiro israelita e tudo mais. Cara, ele conheceu Cristo, ele conheceu um bem maior. E para estar com este bem maior, ele precisou perder todas as coisas por causa de Cristo. Isso não fecha na nossa lógica, no nosso cálculo. Porque como assim eu vou querer abraçar algo que me fará perder tudo que eu conquistei até hoje? Isso não tem sentido. Não tem sentido enquanto você considerar que a somatória das tuas decisões te deram uma vida que vale mais do que conhecer Cristo. Entende? Exatamente. Então, se Cristo é o bem maior, então, meu Deus do céu, eu quero perder todas as coisas para encontrar Cristo. E não é perder uma vida de devassidão,
Não é perder uma vida, sabe? Como lá do Eclesiastes, eu alcancei todo o conhecimento, eu alcancei todos os bens e poder, eu alcancei tudo que meu coração desejou e tudo é vaidade. Não, é uma vida de fidelidade a Deus nas Escrituras, é uma vida de piedade aos olhos dele, aos critérios, né, da sua cultura. Mas era uma vida fiel a Deus. E ele considera agora todas essas coisas como esterco, como algo a ser jogado no lixo, a ser desprezado, porque ele quer conhecer Cristo. O nome disso é arrependimento. É uma mudança radical no caminho. Eu estava indo na direção A. Eu conheci Cristo. Tornei-me consciente do meu coração e das minhas decisões e do meu modo de vida. E agora eu viro e vou para a direção oposta. Conhecer Cristo e buscar o Cristo como Paulo buscava, né? Exatamente. Eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter também, porque baseado hoje até na nossa cultura, quando a gente olha para uma pessoa hoje e pensa, olha, essa pessoa está vivendo de uma forma mais simples, essa pessoa ainda está naquele emprego, ainda vive daquela forma. Isso muitas vezes para a nossa cultura o cara não acerta uma decisão. Parece que não cresce, não se desenvolve, não está ganhando bens materiais, não está conquistando coisas. Isso não quer dizer que o cara está tomando decisões fora da vontade de Deus. Porque exatamente, tomar decisões na vontade de Deus quase sempre vai criar em nós prejuízo. Prejuízo de tempo. Então por que eu vou servir? Por que eu vou ajudar o outro de graça? Eu estou tendo prejuízo do meu tempo. Por que eu vou dar o dízimo, vou dar oferta, vou ajudar um irmão aqui? Eu estou tendo prejuízo financeiro. Então, normalmente as escolhas que nos aproximam da vontade de Deus, elas nos causam prejuízo. Igual Paulo está falando aqui. Mas a questão é, se enquanto eu estiver morrendo para que mais pessoas conheçam a Cristo, para que eu esteja vivendo uma vida no centro de Cristo, no centro da vontade de Deus, esse prejuízo aqui para mim é lucrativo. É isso aí. E é uma mudança radical de mente, é virar o mundo de perna para o ar. Exato. Porque prejuízo, com base em quê? Com qual critério? Se for com os critérios de lucro e prejuízo do mundo, então é prejuízo real. Só que com os critérios do reino de Deus, isso que a gente chama de prejuízo pela lógica do mundo, no reino de Deus é o maior ganho que pode existir. É aquilo que Jesus disse para os discípulos dele, por exemplo, em Lucas 22. Olha, os reis das nações governam sobre elas, são servidos sobre elas, mas vocês não serão assim. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Não é aquele que está sentado num trono, sendo servido e bajulado. Mas o maior no reino de Deus é aquele que está aqui, ó, com a toalha na mão, com a bacia na mão, lavando os pés dos outros. O reino de Deus é uma inversão total de lógicas, onde aquilo que antes eu considerava como um prejuízo, agora é o maior ganho que eu posso conquistar numa vida, que vale uma vida, que vale uma busca contínua, que vale pagar todos os preços deste mundo para alcançar Cristo e ser encontrado nele, vivo, ativo e etc. Né? Eu queria que a gente encerrasse, Gui, porque o nosso tempo já está avançando, mas é aquilo que Paulo coloca na sequência aqui do texto, dos versículos 12 até 14, onde ele diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Isso aqui é uma injeção de ânimo, né? Para quem se encontra aí numa situação talvez culpado, né? Talvez numa situação onde, olha, eu tomei decisões erradas, eu estou vivendo uma decisão errada, e a correção de rota estará sempre disponível. A fé bíblica é a fé da ressurreição, é a fé do recomeço, né? É o Deus que sempre está nos chamando para recomeçar. E esse texto de Paulo mostra exatamente isso, né? Nem ele, com toda essa trajetória, com toda essa maturidade, entende que já alcançou perfeição. Não é disso que se trata.
Se trata do seguinte: eu encontrei imperfeições no meio do caminho, corrige. Se esqueça do que ficou para trás. Não deixe a culpa das coisas erradas que você fez, das decisões más, etc. Sabe, acabar com você, derrubar você. Não. Prossegue para o alvo, porque o alvo é Cristo. Esse é o chamado. Ele está chamando a gente de lá. Então, ter essa capacidade, né, é o que deve estar na busca de todos nós. Aprendermos a ter este esquecimento de si mesmo e dos nossos erros e das nossas culpas e prosseguirmos sempre em frente na direção de Jesus Cristo. Amém. Considerações finais? Eu acho que é isso. O Paulo entendeu quem ele era. Uhum. Entendendo quem ele era, ele entendeu quem Cristo era, e a partir daí as coisas mudaram. Não adianta, como a gente comentou sobre Davi. Davi não entendia quem ele era. Não entendia suas falhas, suas limitações, e foi viver o jeito que ele queria. Paulo, nessa fase da vida dele, ele entendeu muito bem quem ele era, ao ponto de ele se denominar o pior de todos, porque ele enxergava quem ele era e quem era Cristo. Amém. Amém. É isso aí. A nossa conversa vai se encerrando por aqui. Para nós foi uma alegria podermos bater esse papo sobre a decisão errada já tomada ou estar vivendo uma decisão errada e o chamado da palavra de Deus ao arrependimento e dependência da graça dele para o recomeço, para o recálculo da rota. Que Deus abençoe você, siga nos acompanhando e até o nosso próximo encontro.